Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui nesse Congresso Nacional do Direito dos Autistas da ABA. A ABA está promovendo esse primeiro Congresso Nacional e é importante a gente falar aqui que no momento do podcast é um bate-papo para a gente poder entender um pouco mais sobre a parte prática de fato e chegar a soluções. São temas bem complexos, eu diria, mas que aqui nessa mesa tudo fica mais simples. E o nosso convidado de hoje é o Danilo. Seja muito bem-vindo, Danilo Russo. Obrigado, doutor Danilo, muito obrigado pela presença. E é muito importante o senhor estar aqui. Claro, a gente tem que agradecer, por isso que eu dou meu muito obrigada aqui, mas é importante ter o senhor do outro lado, porque é um tema delicado, né? A gente vai falar aqui sobre alguns direcionamentos, ou seja, direito legal do sigilo de dados e preservação da imagem de crianças autistas e adolescentes que estão em tratamento ABA. Então, eu preciso que você preste atenção e eu já vou aqui direcionar o Danilo, porque é um tema bem complexo. Sim. Além de sensível, não é, Danilo? Sim. E a gente precisa entender como funciona essa parte, você estar do outro lado. Então, até o momento que a criança está ali para começar um tratamento, ela iniciando, há aqui várias questões que eu acredito que vai abordar em 15 minutos, mas a gente vai tentar, em relação a essa parte, né, da preservação da criança. Como é que funciona a gente poder falar? Eu sei que tem uma questão administrativa antes, né? A gente entender que para você ter uma preservação da imagem daquela criança ou adolescente, você tem que ter um suporte muito bem adequado. Então, aquela empresa que é uma clínica apta e especializada no assunto, ela precisa ter um bom direcionamento na via administrativa. E como é que isso funciona na prática? Conta um pouco pra gente. Exato, doutora. Obrigado primeiro pelo convite, feliz em participar. E eu sou advogado, atuo internamente numa clínica ABA, né, que presta atendimento para várias crianças, vários adolescentes. E minha vivência, né, minha experiência como advogado de clínica, a gente verifica que as famílias se preocupam muito com a parte técnica, naturalmente, né? Então buscam um melhor atendimento, a melhor equipe, a melhor certificação. Mas nem sempre a família se preocupa com o aspecto administrativo. E aí ela fica desassistida sob uma outra frente que pode ser tão prejudicial quanto, né? Então, a parte técnica também tem que andar com a parte administrativa, sobretudo a parte jurídica, de uma maneira bastante uniforme. Senão, a família acaba sendo prejudicada também. E um ponto muito importante se tratando de saúde são os dados, a imagem. Então, é um ponto muito importante. Quando a primeira família possivelmente está assessorada por um advogado, então é sempre bom o advogado falar isso com as famílias, né? Olha, a clínica que vai prestar os atendimentos tem que ter uma organização interna e uma política, principalmente, de como vai armazenar os dados, de como vai preservar a imagem. E quais as dicas, né, que eu dou? Primeiro ponto é que quando uma família começa o contato com uma clínica, naturalmente ela passa alguns dados. Nome, idade, o próprio diagnóstico é um dado sensível. Sim, verdade. E a partir do momento que aquele profissional recebe aquela informação, ele passa algum termo, ele passa algum documento de como vai ser armazenado aquele dado, já é um grande indício. Então, se a clínica tem a preocupação de ter documentos bem estabelecidos, contratos, termos de consentimento propriamente... Eu ia perguntar até o nome do termo, assim, que seria mais apropriado para uma situação como essa. Seria um termo de consentimento, então? De consentimento de um dos responsáveis, né? Perfeito. Com recorte aqui de crianças e adolescentes, de um dos responsáveis seria o consentimento deles, por escrito, e tem que ser termos inteligíveis, né? Então, o pai tem que entender o que está escrito, qual que é a destinação, qual que é a finalidade, como vai ser armazenado, sobretudo. Caso você inicie numa clínica que não tem essa preocupação, já tem que acender um sinal de alerta, porque possivelmente pode ser desorganizado nesse sentido, né? Não é a regra, né? Mas pode ser que seja. Então, a família tem que exercer esse direito de perguntar, porque eventualmente a clínica vai ter todos os dados do seu filho, a clínica vai ter todo o acompanhamento médico, né, da progressão comportamental. Muitas vezes os atendimentos acontecem na própria residência, no ambiente escolar. Imagina, então, um terapeuta que vai ter acesso às questões muito privadas daquela família. Perfeito. E se não tiver uma organização daquilo e a família não tiver essa segurança, ela vai acabar sendo prejudicada. E quando a gente fala em invadir a intimidade, Danilo, é algo muito delicado, porque você está ali dentro da seara daquela família, que sendo uma família atípica já está em uma situação de vulnerabilidade. Exato. Então a gente compreende isso e muito interessante quando você fala em termo de consentimento, porque é algo tão simples que, a princípio, a família, se não estiver sendo orientada também do outro lado por um profissional, por exemplo, eu atuo para famílias hoje, né? Então, quando eu levo o direcionamento para a família, é também entender
quem ela está ali buscando. Olha, é um local realmente, faça uma pesquisa, porque a gente não pode falar, não cabe a mim falar, a família que está ali indo até o local, conhecendo. Então, olha só, Adriele, você tem alguns locais, você conhece alguém que realmente faça isso aqui que o laudo médico pede? Então, a família recebe ali algumas indicações. Olha, eu já ouvi falar desse aqui, mas eu já ouvi falar dessa outra clínica aqui, mas só a família indo até o local, conhecendo o profissional, além de uma conexão que a gente sabe que gera com o profissional, não é somente você se conectar genuinamente, na verdade, olha, eu gostei daquele profissional, ele é muito bom, ele me acolheu bastante, tá ok, o acolhimento é super importante, mas e a preservação daquela criança? Não pode deixar pra trás. E aí vem essa questão técnica que você traz, né, Danilo? Exato. Que muitas vezes a família, por um, assim, descuido de não ter uma orientação adequada, acaba não tendo noção de que é importante ter todo um direcionamento ali, de fato, no bastidor, né? E quando vem essa questão da imagem, se fala da preservação, eu não sei se acontece, se já chegou a um ponto desse, mas você já conseguiu observar, tendo alguma dificuldade nesse ponto da filmagem da criança e a família querer levar para outro local a filmagem? Como é que funciona essa parte da preservação? O local que isso acontece, como é que é direcionado isso até mesmo em contrato? E aí, já em seguida, eu jogo outro direcionamento. Quando essa família vem de uma liminar, por exemplo, uma liminar que é direcionado para pagamento direto ao plano de saúde, como é que vai haver essa preservação e como é que vai haver essa vamos dizer assim, esse termo todo, né? Porque você está sendo ali está sendo custeado pelo plano tratamento, mas a família está diretamente ligada. E como é que tudo isso funciona na prática? Eu sei que é bem né, dinâmico Confuso. isso, mas como é que a gente pode trazer assim, algo mais claro? Sim, exato. Né, a doutora falando, já dá para ver que é um tema muito complexo. Então, se a clínica não tiver um mínimo de organização, as coisas se perdem. Até porque existe uma relação triangular ali, né? Família, plano e clínica. E a clínica tem que estar muito consciente qual que é o papel que ela está exercendo naquela relação. Então, com a família é importante que tenham termos bastante específicos. Não dá para ter uma cláusula no contrato, dentre tantas outras, de uma forma que não fique expresso de como vai ser a filmagem. Perfeito. Né? O cliente tem que estar confortável no sentido de como vai ser a filmagem, em qual local. É claro que quando a gente fala de tratamento, a filmagem acaba sendo bastante importante por conta da progressão. Então tem que existir. A regra é que exista, mas tem casos que a família não autoriza, não se sente confortável, e aí a gente tem que se adaptar àquela vontade, né? Porque é um direito muito pessoal, né? Daquela família, como eu disse. Então, quando a família autoriza a filmagem, autoriza a gravação, tem que ter um termo em apartado, qual vai ser a destinação, qual a finalidade, quem vai poder acessar aquela imagem, quando a família vai ter acesso, e também especificando quando ela pode revogar, porque no início a família pode querer e depois de alguns meses ela pode querer revogar. Então tem que ser uma coisa bastante transparente, né? Porque a filmagem pode acontecer tanto na casa daquele cliente, né? E aí fica um pouco mais confortável porque a família tem mais controle sobre a câmera, mas no ambiente clínico também. E aí a gente tem que preservar tanto o armazenamento como o ato da filmagem, né? Então é uma questão bastante polêmica, mas eu acho que havendo uma conversa com a família sendo assessorada pelo advogado, havendo um termo, as coisas tendem a correr de uma forma fluida, né? O ruim é quando não tem nada estabelecido e aí você fica com a sensação de que a filmagem está sendo de uma forma e está sendo de outra. Por isso que é muito importante no início, você falou, né? A doutora falou em relação a conhecer os profissionais, de ter essa afinidade técnica, mas é importante também conhecer a parte administrativa. Como funciona? Você tem um setor financeiro, você tem um setor jurídico, porque senão aquele terapeuta acaba fazendo tudo. Ele pode ser um terapeuta especializado, com total competência e certificação, mas está num ambiente que não tem uma organização, não vai funcionar. Exatamente, porque o trabalho dele é técnico, né? E se a clínica não tem essa parte administrativa estruturada, ele acaba confundindo ali os papéis, e o psicólogo, ele tem, né? Quando é psicólogo, ele tem a desenvoltura técnica, ele não vai saber a questão legal. E ele tem que se atentar, então ele tem que ter assessor, e ele tem esse dever.
né? Perfeito. Então, a gente pode pensar aqui, Danilo, que tem que haver um direcionamento, a gente precisa fazer o quê? Uma comunicação interna, né? Então, tanto se tiver aqui algum advogado assistindo, por exemplo, esse podcast, ou até um familiar, trazer a comunicação. Então, advogado da família, buscar uma comunicação com a clínica e com o setor jurídico da clínica, para poder a gente conseguir chegar num consenso. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem da minha casa, do meu irmão. Meu irmão, ele tem rigidez à tela. Agora eu te pergunto, como é que filma essa criança? Então, a terapeuta dele, a acompanhante terapêutica dele tem uma dificuldade. Sim. Porque fora das telas ele faz tudo. Quando coloca a tela, ele não faz nada. Então, tem que haver uma técnica. Minha mãe agora está investindo em câmera que não dá para poder ele saber que está sendo filmado. Então, olha só a logística que a família tem que fazer para aquilo acontecer. Isso porque ela se propôs a deixar a filmagem acontecer. Mas existem casos que a família até deseja que a filmagem aconteça, mas o autista não tem uma dificuldade ali para poder permitir isso. Eu não sei se já aconteceu isso lá com vocês na clínica, essa questão da rigidez, mas você acredita, para a gente poder fechar aqui, e você quiser trazer algum tipo de explanação final, que a comunicação, ela é o suficiente ou a gente precisa ir mais além dela? Não, a comunicação ela é o ponto inicial. Porque a família precisa entender, como eu disse, como vai ser a filmagem, qual que é a destinação, como vai ser, não só a filmagem, mas também todos os dados daquela criança, né? Porque tem muito dado escrito, então relatórios, né? Então é uma série ali de informações daquele cliente e da família também. Então ele tem acesso a essas informações, a família. Precisa ter uma conversa com a clínica no sentido dos dados que vão ser disponibilizados. Perfeito. E a clínica precisa explicar como vão ser armazenados aqueles dados, né? A longo prazo e quais são os sistemas que eles usam, quais são os processos, se tem incidente de segurança, se está de acordo com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, uma série, né? A legislação ela é bastante ampla nesse sentido de proteção, de sigilo, de confidencialidade. E a partir da conversa, isso tem que ser transformado em um documento, em um termo para resguardar ambas as partes. Combinado não sai caro. Né? Perfeitamente. Esse ditado não funciona, não erra, né? Exatamente, é sempre assim, porque a partir do momento que você consegue alinhar as expectativas, o tratamento também é muito melhor, porque ambas as partes estão na mesma página, propriamente, e se tiver alguma dúvida, retoma no documento, e se precisar revogar ou ajustar alguma coisa, né, as partes fazem de uma forma muito mais transparente, e o que também ajuda na credibilidade, tanto do profissional quanto da clínica e a satisfação do cliente. Que é o melhor de tudo, né? A gente vê o progresso acontecendo, o cliente satisfeito. Então, assim, Danilo, esse tema é muito rico, né? Acredito que a gente conseguiu abordar muita coisa em 15 minutos. Exato. Acredito que o tema já se esgotou, na verdade, não está, já se esgotou, está se esgotando, na verdade. Então, a gente aqui, né, nessa parte final, quero te agradecer por dispor, eu estou falando com todos que passam por aqui, dispor do que a gente tem de mais precioso hoje em dia. Não sei se você sabe o que é, mas na minha concepção é o tempo. Então, assim, o tempo de cada um é muito precioso. E é importante que hoje, né, as famílias, as clínicas, os profissionais possam seguir esse direcionamento que você deu aqui, porque foi realmente muito rico. Porque, como você mesmo disse, o combinado não sai caro. Então, é informação clara e objetiva. A gente não tá aqui para poder direcionar jeitinho ou dar voltas, mas para fazer o que tem que ser feito, fazer o certo da maneira correta. E deixa um recado final para quem tá acompanhando aqui, você pode se direcionar e deixa alguma informação que você queira, algum tipo de recado que acredite que vai ser benéfico para essas famílias, esses profissionais. Eu acho que eu posso retomar com a minha fala inicial, né? Que quando os familiares vão procurar uma clínica, tem que entender como que a parte administrativa é um todo, né? A família não precisa ficar encarregada de absolutamente tudo, né? Existem profissionais especializados e, na verdade, a família precisa confiar, né? E para confiar, ela precisa entender, né? E por isso que é muito importante que tenha esse diálogo, que tenha documentos, porque a partir dali, né, não é mais uma preocupação a menos, né? Então, é esse o meu recado. Muito obrigada, Danilo. Imagina, doutora. Espero você no próximo podcast, tá? Tá bom. Tchau, tchau.